Na próxima sexta-feira, dia 18 de outubro, o Hospital Unimed Erechim irá promover a segunda jornada médica. O evento acontece em alusão ao Dia do Médico, 18 de outubro, e também ao aniversário de 7 anos do Hospital Unimed Erechim, que acontece no dia 21 de outubro. Para conversar sobre este evento importante, estamos aqui com o diretor de educação da Unimed Erechim, o Dr. César Augusto Detoni. Acompanhe. E para conversar sobre este importante evento, estamos recebendo hoje aqui na TV Erechim o diretor de educação da Unimed Erechim, o Dr. César Augusto Detoni. Doutor, bem-vindo para falar desse evento importantíssimo que acontece já na sexta-feira, que é a Jornada Médica. Obrigado, Sandra. Obrigado à TV Erechim por permitir mais esta oportunidade de vir divulgar eventos da nossa cooperativa. E a Unimed, ela busca oferecer oportunidades de aperfeiçoamento profissional e um exemplo é essa jornada médica que acontece no dia 18 de outubro. Doutor, fale um pouquinho sobre isso. Na realidade, dentro dos princípios do cooperativismo, a educação é um dos princípios cooperativistas. Então, a Unimed Erechim tem isso muito bem presente, vem tentando aperfeiçoar ao longo dos anos, né, essa atuação na educação, que não é só apenas aos cooperados, mas também aos colaboradores e à comunidade, sempre que isso é possível, e a gente está tentando estender cada vez mais. Há 4 anos, a gente começou com um fórum científico, onde a gente teve a preocupação de focar assim, grandes impactos ou situações ou entidades impactantes na vida das pessoas, e me lembro que na época a gente trabalhou sobre a obesidade e todas as consequências que ela trazia, aumentando a incidência de doenças, principalmente das doenças mais impactantes, mais graves. No ano seguinte nós trabalhamos basicamente doença cardiovascular. O ano passado se trabalhou doenças crônicas não transmissíveis, onde estão incluídas as principais causas de sofrimento e de morte no mundo. Entre essas doenças crônicas dos 4 grandes grupos, a gente trabalhou 2 o ano passado, que foi um pouco sobre o câncer e um pouco sobre a cardiologia, doença cardiovascular. E esse ano a gente começou a partir para uma visão na oncologia, no câncer, principalmente nos aspectos preventivos, porque o que tem se mostrado na ciência é de que todo o avanço que a oncologia teve nos últimos 50 anos repercutiu praticamente zero no índice de mortalidade de pessoas por câncer. Sim. Ou seja, ou nós estamos aumentando a incidência, ou a gente está tratando o câncer, mas retardando a morte das pessoas, talvez evitando em algumas, porque a gente sabe que várias dessas doenças cancerosas, elas têm aumentado a incidência ao longo do tempo. Então, talvez a gente olhar para esse braço da prevenção, né, e para o braço do diagnóstico precoce, que é o que mais impacta no resultado do tratamento, quanto mais cedo a gente chega na detecção da doença. E por isso que é importante a gente sempre estar trabalhando a prevenção, tocando nesses assuntos e orientando de forma correta a população, profissionais da área da saúde e também os acadêmicos que participam desses eventos. Eu acho que a gente navega num mar nebuloso, entendeu? Para quem tem sonar, isso hoje já não é tão difícil, mas navegar num mar nebuloso sempre é uma coisa muito impactante, mesmo que você tenha o ultrassom, mesmo que você tenha o radar, mesmo que você tenha o GPS, né? Então, a gente tem muito pouco conhecimento ainda, embora haja muito conhecimento. Muito desse conhecimento, com o tempo, não se confirma a expectativa, não se confirma como verdadeiro, não se confirma como útil. E é preciso estar se atualizando permanentemente, para tu não ficar fazendo coisas que, de repente, não têm significado. Verdade. Então, essa atualização nesses temas importantes, o câncer, por exemplo, mata 20%. 2 de cada 10 de nós morreremos de câncer. Essa é a estatística hoje. Então, atuar sobre prevenir ou sobre chegar numa situação onde eu possa ter mais chance de curar essa doença, isso é fundamental, porque é o que nos resta hoje. Os tratamentos ainda, na maioria dos tumores, têm muito a desejar. Quando você pega uma doença avançada, a situação é muito mais complicada para você ter êxito na terapia. Doutor, esse evento ele vai acontecer
aonde? E ele é destinado para quem? Como as pessoas acessam para fazer a sua inscrição, para participar? O evento é na Unimed, no nosso salão, né, nosso salão de eventos, Dr. Sérgio Benito Macanini. Ele é para profissionais da área de saúde, mas o alvo não são os profissionais da área de saúde. O alvo é a população em geral, porque esse conhecimento difundido para os profissionais tem como objetivo lá na ponta ajudar as pessoas. Ele deve ser um conhecimento que vai ajudar na atuação dos profissionais, mas também é um conhecimento que deverá ser difundido às pessoas, à comunidade geral, para que ela, que é o objetivo de tudo isso, possa, tendo esses conhecimentos também, mudar o seu fazer, mudar o seu comportamento e procurar ter uma vida mais saudável, evitando aqueles fatores que aumentam o seu risco de desenvolver a doença. Quem são os profissionais que estarão nesta jornada médica palestrando, orientando? Nós teríamos inicialmente 2 profissionais de Erechim valorizando a prata da casa, mas infelizmente um colega tinha um compromisso anteriormente assumido já e não pôde nos brindar com sua presença. Mas a gente vai ter a doutora Adriana Vilke, que vai falar sobre fatores endógenos do risco, exógenos, que são fatores do meio ambiente, né? Então, assim, o que o meio ambiente me oferta, que eu me submeto a esses fatores de risco e que podem impactar no desenvolvimento da doença. Por outro lado, a doutora Márcia Coates, que é oncologista de Chapecó, que veio aqui nos auxiliar, ela vai falar sobre os fatores endógenos. Então, os fatores endógenos seria eu entender que fatores eu tenho que, submetido aos fatores exógenos, eu vou desenvolver a doença. O exemplo é o cigarro. Não são todos os fumantes que vão fazer câncer de pulmão, mas 85% das pessoas que têm o câncer são fumantes. Então, há uma associação de um risco, de uma sensibilidade, de uma propensão que é interna das pessoas, que a gente precisa entender cada vez mais isso, e o impacto que, então, ele vai ter quando ele se submete a um fator que vem de fora, exógeno, que aí a gente tem uma gama muito grande. E é importante que isso depois seja passado para as pessoas na população. E aí o diagnóstico precoce é o doutor Stefan Doral Stefani. Ele vem nos falar sobre o rastreamento, como fazer, quando fazer, aonde se tem benefício em fazer grandes rastreamentos, grandes campanhas, exames preventivos, para que se evite ou se diagnostique precocemente os tumores. Sempre com um viés de utilidade do ponto de vista, inclusive econômico, né, de custo-benefício. Bom, isso aqui vale a pena você investir, isso vai dar resultado. Olha, esse tipo de campanha não vale a pena, esse tipo de exame seriado, feito com frequência, essas coisas serão discutidas para a gente poder colocar na nossa prática diária. A Unimed tem investido cada vez mais em qualificação profissional da sua equipe, mas também oportunizado que a comunidade se insira nesse aprendizado, nessa educação em saúde. É fundamental porque esse é outro princípio cooperativista, que é a inserção social. Sim. Então, as cooperativas têm que ter isso presente, que muito mais do que as empresas de outro tipo de formação societária, as cooperativas têm que ter esta responsabilidade social de ajudar as pessoas de uma forma geral, mesmo as que não sejam seus associados. A finalidade das cooperativas, na sua essência, é melhorar a vida das pessoas. Então, eu não tenho que me preocupar apenas com os meus cooperados ou com os meus colaboradores. Eu tenho que me preocupar com a comunidade como um todo. Então, sempre a atuação cooperativista vai nesse sentido. Então, esses fóruns têm, obviamente, o objetivo da população em geral. Não é só para o associado da Unimed, assim como a gente tem outras atividades. Essa semana começamos o nosso 4º grupo de gestantes e a gente tem sempre em todos os grupos um percentual razoável de mães, de mulheres gestantes
que não são do grupo de cooperadas, de associados beneficiários do plano de saúde da Unimed. Doutor, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse um convite para as pessoas participarem, para as pessoas fazerem ainda a sua inscrição, porque ainda dá tempo, e ter essa oportunidade de ter um pouquinho mais de conhecimento e conviver com essa classe tão importante que é a classe médica. Eu sempre digo que o conhecimento não ocupa espaço. Esse é o primeiro desafio. Então, a gente não tem essa limitação. Segundo, que os conhecimentos que eu adquiri, eu que já tenho muitos anos de faculdade, já se vão quase 50, muitas das coisas que eu aprendi na faculdade hoje são proibidas de serem feitas. Então, o conhecimento muda, a ciência muda, e a gente tem que estar atualizado, principalmente nessas situações que a gente está levando em consideração, que são tão impactantes. Por que a gente trabalha há 4 anos nessas duas áreas, da oncologia e da doença cardiovascular? Porque as duas juntas matam 50% da população. Então, isso é impacto. Se eu tenho uma doença que seja importante, rara e etc., mas que vai matar 0,0, todo mundo, toda vida tem importância, mas eu tenho que me preocupar com aquilo que impacta muito mais a comunidade como um todo. Então, essa é uma consciência que a gente está tentando criar. E o que a gente pode fazer para minimizar aquilo que mais nos impacta? Então, a gente tem esse direcionamento. Todos os profissionais da área de saúde estão convidados. Participação gratuita. Nós, obviamente, que ainda temos lugar. O salão já está lotado, mas a gente vai criar um ambiente anexo para poder acomodar os que chegarem mais em cima da hora e tal, e vão ter que ficar num salão paralelo com um telão para assistir as palestras. Mas ainda tem vaga para esse salão suplementar. Doutor, na sexta-feira é o Dia do Médico e em seu nome eu quero parabenizar todos os médicos de Erechim, aí, nossos parceiros que estão sempre conosco, cuidando de nós em todos os aspectos, e que os próximos médicos também tenham essa essência que vocês têm, de ter esse olhar holístico, de entender o paciente no seu todo, não só o físico, mas o emocional, que é muito importante. Parabéns. Obrigado, muito obrigado mesmo, e que a gente possa comemorar muitos dias do médico ainda pela frente. Verdade. E, se possível, sempre com algum evento científico, né? Porque a nossa essência é o saber. Se a gente não tem o saber, a prática fica bem complicada. Obrigada, doutor. Obrigado a vocês.